vamos terminar o segundo módulo do TV Escola sobre a história política de Minas Gerais. E nesta 10ª teleaula, vamos falar sobre o período de transição da monarquia para a república. Palavras de ordem como igualdade, abolicionismo e progresso ganharam um sentido totalmente diferente, porque indicavam uma mudança na forma como a sociedade se organizava. Eu também estou achando excelente, viu? E a teleaula de ontem foi bastante esclarecedora, né? Sobre o republicanismo, federalismo. Tá. Romantismo. É uma questão, talvez o professor hoje fale um pouco mais. E também a gente pode pesquisar, né? Lá no ambiente virtual da Escola do Legislativo, no EAD, né? A teleaula já vai começar, viu? Um abraço. Bom, no período de transição da monarquia para a república, as elites locais tiveram que enfrentar um grande desafio, o de se organizar como grupo político. Tarefa que veremos será um só tempo dificultada e possibilitada pela organização municipal que irão adotar. A partir da década de 70, um bando de ideias novas invade o Império do Brasil. O evolucionismo, o positivismo, em suas feições ortodoxa e heterodoxa, aliadas ao realismo e ao naturalismo no âmbito literário, propagam-se pelo país. Essas correntes possibilitavam, em maior ou menor grau, criar um novo discurso da sociedade e da história, mais cientificista e materialista. Assim eram desprezados o escravismo e a sociedade hierarquizada, baseada em monopólios e privilégios herdados dos tempos coloniais, que a ordem imperial se empenhava em preservar. A monarquia brasileira estava envelhecida. Nossa, eu sempre faço confusão entre esses vários movimentos de uma mesma época. E você, sabe diferenciá-los? O senhor sabe qual a diferença entre o evolucionismo, positivismo, realismo, naturalismo e o romantismo? Ixi, Maria, agora você me pegou, velho. Não tem noção, não. Tem diferenças. Vamos tentar compreender cada um desses movimentos no contexto da transição da monarquia para a república no Brasil. Curiosamente, é o positivismo heterodoxo, uma leitura profundamente contraditória do positivismo, uma vez que o torna revolucionário, construído por setores médios que exigiam uma ruptura total com a ordem imperial. Fato comentado na aula passada. Para eles, a única saída possível do estado de atraso em que viviam era o início de um tempo novo, que apenas o recurso às armas poderia possibilitar. Pensavam assim Silva Jardim em âmbito nacional, Lúcio de Mendonça em Campanha, no sul de Minas, e Antônio Olinto em Ouro Preto. Eles participaram ativamente de centros abolicionistas cujas atividades transcendiam o nível da legalidade, furtando e contrabandeando escravos para a liberdade. São eles que buscavam incendiar o Castelo Imperial pela palavra, viajando por todo o país, fazendo palestras, participando de comícios, editando jornais como o Colombo e ainda escrevendo poesias e vivendo intensamente a esperança de construção desse tempo novo na campanha republicana. Ao mesmo tempo, membros da classe senhorial sentem o esvaziamento da posição oficial frente a uma realidade cada vez mais complexa. Percebem, em compensação, a força dissolvente desse novo discurso que ameaça a preservação de seus monopólios e absorvem o pensamento republicano, esvaziando-o de seu sentido revolucionário. São os chamados evolucionistas, impregnados do determinismo da época, que transportavam para a política a noção de inevitabilidade, em um processo que previa a república como algo naturalmente necessário, decorrente do progresso da humanidade, o ponto final e coroamento da lenta e tortuosa evolução. Não apenas já assinam o Manifesto de 1870, como durante todo o resto do Império, constituirão a direção do Partido Republicano, transformando-o em mais um partido imperial. Encaram a política com pragmatismo e, no exercício de alianças, ora com os liberais, ora com os conservadores, buscam atingir o poder. São identificáveis em Minas nas figuras de João Pinheiro, Silviano Brandão e Felício dos Santos, constituindo a facção que mais tarde fará a aliança com Cesário Alvim.
A historiografia tradicional é unânime em apontar a chamada questão militar como a razão imediata para a instalação da República. Mas um estudo mais detalhado mostra que a lei que acabou com o trabalho escravo teve um grande impacto, contribuindo para que o grande proprietário diminuísse o apoio à coroa. O apoio do grande proprietário à monarquia já estava abalado desde os anos 70, por causa das disputas de ordem religiosa e da crescente propaganda republicana. Um bom exemplo é a instauração da República na França em 1870. Foi exatamente nesta data que terminou a Guerra do Paraguai, que já havia sacudido o sentimento escravista no Império Brasileiro. Nessa época, cresce a divulgação de ideias como o laicismo e o culto ao progresso e à ciência, palavras vivas na Europa e nos Estados Unidos que enfraqueciam a velha ordem. Mas nesta época, como estavam as indústrias? E para você, o sentimento aristocrático demonstrado até aqui na construção do Estado Nacional e da classe dirigente do Brasil explica ou não os fracassos no investimento na indústria na época? Acredito que tem influenciado negativamente, né? Justamente porque havia uma dependência muito grande de Portugal, né? A aristocracia trabalhava ainda mais como uma colônia, então tudo isso tenha prejudicado, sim. Se eles eram empresários, possivelmente eles ajudaram, né, no desenvolvimento industrial. Eu acho que faz parte de um processo histórico. Não sei se atrapalhou, se ajudou, mas de alguma forma evoluiu. Essa é uma reflexão que está lá no ambiente virtual da Escola Legislativo. Mas antes, vamos ver alguns pontos importantes. A década de 80 também assinala a intensificação do progresso industrial, até aí tímido, que leva ao trabalho livre. O fim do escravismo era imposto pela nova conformação social. Outro modo de ver o seu tempo, que não tradicional, forçou o trabalho livre. A República era seu desdobramento, como foi logo percebido pelos súditos mais conscientes e lúcidos, à frente da política da época. Mas e a questão militar, que foi colocada como uma das principais razões para a implantação da República no Brasil? Pois então, a questão militar deve-se tratá-la de forma adequada, sem apresentá-la como causa imediata, mero acidente, superficial, ocasional, mas como decorrente de uma outra ordem, negadora do patriarcalismo fundado no escravo, no latifúndio, na monocultura. A questão militar deve ser vista como resultante de uma das principais contradições no nível político, inerentes à crise da estrutura administrativa do Estado Imperial. Nos anos 80, a sociedade começa a ter outra fisionomia econômica. Cresce a campanha federalista, antigo ideal que vem dos primeiros anos do Império contra sua Constituição de 24, centralista, unitária. O federalismo ganha força, sobretudo pela consciência em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O variável desenvolvimento regional requer a descentralização até aí negada. Desta forma, o Exército Imperial Brasileiro é forçado a assumir ao longo das campanhas externas características de uma nova organização, abrindo-se à generalidade da população e organizando-se hierarquicamente, com base no critério de competência e não mais no de apadrinhamento político. Exigiu-se um processo de organização impessoal e racional, que se intensifica no decorrer da guerra com o Paraguai. Tal estrutura torna o Exército contraditório em relação à estrutura administrativa dominante na ordem imperial, principalmente frente à Guarda Nacional, organização tipicamente aristocrática. A estrutura do Exército Imperial Brasileiro, aliada ao fato de os militares serem homens livres que vivem do seu soldo, fez nascer a necessidade de legitimar o trabalho menosprezado nas sociedades escravistas e de defender intransigentemente a corporação e sua organização interna. Esses fatores tornam o Exército um terreno propício à propagação das novas ideias secularizadoras, abertas à pregação positivista, heterodoxa e revolucionária de Benjamin Constant, Cerzedelo Correia e outros. Os militares entram na política de vez, proclamam a república e chegam com muita sede de poder. Mas isso é o que veremos nas teleaulas do nosso terceiro módulo, que começa na semana que vem. Até lá! Na teleaula de hoje, você pôde diferenciar correntes de pensamento político e ideológico que influenciaram a construção do Brasil enquanto nação. Também percebeu
como a questão militar resultou num novo espírito corporativista, capaz de romper de vez com a monarquia e proclamar a república, que começa com os militares. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!